essa condição tornou-se tácita. Qualquer pessoa, qualquer cidadão do espaço comum europeu era cidadão interessado e, como tal, poderia participar em qualquer processo dentro das suas fronteiras e além das suas fronteiras, desde que dentro do espaço comunitário. Para isso também contribuiu a Rede Natura 2000, uma série de figuras, mas eram tempos de intensa participação e tal como eu, havia muitos jovens da mesma faixa etária, até inclusivamente alguns mais jovens que, no fundo, ingressavam nas fileiras tradicionalmente e maioritariamente das organizações não governamentais de ambiente. A nível nacional sempre se destacaram a LPN, que de resto é uma das mais antigas da Europa, a Quercus e também o GEOTA, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, e obviamente no Algarve tínhamos também, como felizmente hoje ainda temos, a emblemática Almargem, sempre na linha da frente das intervenções em defesa de matérias sempre relacionadas com o ambiente e ordenamento do território. E desde então eu tenho mantido sempre de alguma forma ligado a essa atividade. Sou ainda hoje presidente da direção da Associação Alportel. Estamos num momento de gestão ainda, que a pandemia vai complicar tudo. Já pertenci também à direção nacional da Liga para a Proteção da Natureza e vou colaborando esporadicamente com outras associações, outros movimentos, outras formas de participação pública, tentando sempre dar algum contributo, o contributo dentro daquilo que sei e que posso dar para estas matérias. E nesse âmbito tenho vindo a olhar um bocado para aquilo que tem sido a evolução destes processos de participação e tem-me surgido algumas inquietações que justamente aqui hoje gostaria de partilhar convosco, ou para fazermos a tal terapia de grupo que eu falava com a Nídia antes de entrarmos nesta sessão, ou até, espero eu, para colher algum conforto de outras experiências que me possam, de alguma forma, desmontar ideias ou preocupações mais negativas que tenho neste momento. Uma das sensações, das percepções que tenho tido nesta ligação a estes movimentos é que tem havido uma redução das oportunidades de participação dos cidadãos no interior das esferas de decisão. E isto traduz-se em coisas como, por exemplo, a participação de associações de defesa do ambiente ou até muitas vezes de cidadãos cooptados para esse efeito em comissões de acompanhamento de diversos projetos, nomeadamente revisões de planos diretores municipais, que foi pura e simplesmente eliminada a participação. Nós, inclusivamente, eu, por exemplo, através da Associação Alportel, quando verificámos que havia essa exclusão das associações de defesa do ambiente, das comissões de acompanhamento dos processos de revisão de instrumentos de gestão territorial, contactámos quer a Câmara, quer a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para solicitar a nossa inclusão e obtivemos redondos não por parte de ambas as entidades que nos disseram não, isso não está previsto, portanto não vamos proceder a ceder a esse pedido. Isto já há uns anos valentes. Portanto, aquilo que era uma realidade, por exemplo, quando eu entrei neste meio, de podermos dialogar diretamente com os decisores no âmbito de um processo de cooperação e de articulação mais direta, parece-me a mim que tem vindo a ser fragilizado ao longo dos tempos, no que pode indiciar, eu tenho sempre a esperança de que não seja, uma mútua quebra de confiança entre cidadãos e entre as instituições da administração pública, o que a verificar-se, obviamente, eu arrisco dizer, ou pelo menos parece-me a mim, ser das coisas mais dramáticas que pode acontecer ao processo de gestão democrática da coisa pública. Por outro lado, também as oportunidades de participação que se proporcionam às pessoas, aos cidadãos, são crescentemente complexas. A quantidade de informação é imensa, a linguagem em que essa informação é apresentada nem sempre é mais amigável e muitas vezes inclusivamente para técnicos das diferentes áreas de especialidade, no meu caso será de ambiente e ordenamento, mas também noutras áreas de especialidade nem sempre é uma linguagem fácil de aceder, muitas vezes propositadamente hermética,
o que dificulta imenso a consulta dos processos e, mais do que isso, uma discussão franca sobre a essência dos processos, porque muitas vezes detemos durante tanto tempo na forma e a tentar decifrar o que ali está, que depois sobra pouco tempo para discutir a essência e os verdadeiros assuntos que estão ali encerrados. Isto associado a prazos de consulta pública, muitas vezes são curtos, associados também a um ritmo de vida que é cada vez mais frenético, e as pessoas vivem a ritmos cada vez mais alucinantes, fruto do modelo social e económico que temos. Portanto, há aqui, parece-me a mim, pontos difíceis de estabelecer nos processos de participação pública que efetivamente são proporcionados às pessoas, e aí temos mecanismos positivos, como por exemplo o participa.pt, uma ferramenta online que possibilita a qualquer cidadão descarregar os volumes de informação, lê-los confortavelmente em sua casa e através dessa mesma plataforma proceder à sua participação. Mas ainda assim parece-me que estes mecanismos, pela complexidade e pela toada de parada e resposta, lá está, de não haver um diálogo processual entre o cidadão e a administração, acaba por ser, parece-me a mim, um pouco contraproducente. Por outro lado, e centrando aqui nas estruturas associativas, como disse, é o meio clássico de onde eu provenho na minha atividade cidadã, parece-me também que há uma reduzida taxa de renovação. Não sei até que ponto é que estamos a conseguir manter, como no passado, a participação de jovens universitários, jovens do ensino secundário, que, além de terem mais tempo disponível, por definição, trazem também, e perdoem-me a expressão, o sangue da guerra, e ideias novas, ideias frescas, novos olhares, trazem a contemporaneidade a estas discussões, trazem a perspectiva de futuro a estas discussões, que é fundamental, porque ainda há dias tinha a oportunidade de conversar isso com alguns colegas destas lides. Nós, a partir de uma certa quantidade de anos nesta vida, começamos a ter um estilo e um registro, algo consolidado, algo cristalizado, por muito que tentemos estar sempre a inovar, mas quer dizer, há ali uma tónica que já integra a nossa personalidade e que acaba por marcar o nosso discurso e a forma como nos apresentamos. Se não houver por trás de nós malta nova a renovar esta imagem, este discurso, as coisas acabam por cair inevitavelmente num cansaço que é totalmente contraproducente. Complementarmente a isto, há também o surgimento de novas formas de participação, e para isso as redes sociais virtuais têm dado um contributo inestimável, não é? Proporcionam formas de intervenção extremamente ágeis, libertas de toda a burocracia que é inerente, por exemplo, a uma estrutura associativa que tem estatutos para cumprir, tem obrigações estatutárias, tem reuniões, tem assembleias gerais, tem que prestar contas, tem uma série de aspectos burocráticos e administrativos que consomem tempo, disposição, ânimo, são sempre fatores de cansaço nestas lides, e estas novas formas de associação, de convocações instantâneas de manifestações, grandes movimentos de cidadãos através de plataformas online, a constituição de plataformas informais, como por exemplo, e aqui para que não restem dúvidas de que tudo isto tem o seu mérito e grande mérito, estruturas como por exemplo a PALP, a plataforma do Algarve Livre de Petróleo, que era uma estrutura, e penso que continua ainda a existir como tal, uma estrutura perfeitamente informal, que agregava tanto cidadãos isolados como estruturas associativas. Agora não está. Eu penso que está aqui alguém a tentar entrar, não sei. Não está certo. Não sei se conseguimos. Não, está bem e continua na mesma. Pronto. Como dizia a Anida, isto são as maravilhas do direto, não é? Mas, portanto, estas estruturas têm também o seu mérito e conseguem ter claramente um impacto altamente positivo. Não fosse a ação da PALP, as variedíssimas ações da PALP, através do esforço incansável dos seus membros, e hoje provavelmente teríamos em cima de nós a questão da exploração de hidrocarbonetos, quer na costa, quer na componente continental do Algarve.
eu, através das estruturas clássicas, tive a oportunidade de participar em alguns momentos com a PALP, de acompanhar alguns desses momentos, e realmente a agilidade daqueles movimentos é incrível, também fruto, obviamente, do empenho e da disponibilidade dos seus membros integrantes, mas peço desculpa, só preciso dessa luz e senão fica aqui um bocado escuro. E, portanto, são outras formas de intervenção que também cativam, não vou aqui dizer que cativam os mais jovens ou os mais velhos, porque, por exemplo, o exemplo da PALP era transversal, havia pessoas de todas as idades, de diferentes enquadramentos, diferentes contextos, e todos se reuniram naquela plataforma. Agora, estes momentos, esta mudança de paradigma, parece-me a mim também que coloca alguns problemas de representatividade, porque embora, e nós andamos sempre, ou tendencialmente temos caído muito na discussão entre a democracia participativa e a democracia representativa. Estes movimentos obviamente integram-se mais na componente participativa da intervenção democrática, ao passo que as estruturas como as associações, inevitavelmente, como os partidos, como outras, são mais representativas. Agora, como é que nós encontramos aqui o equilíbrio entre estas coisas? Porque estes movimentos, com todo o mérito que têm, com toda a capacidade que têm demonstrado, depois têm alguns problemas, e isso às vezes torna-se notório na relação com a administração, que é ok, mas e o que é que representam efetivamente? Não havendo uma organização, algo que seja sindicável, que seja controlável, que seja verificável, até que ponto é que estamos perante estruturas realmente representativas e com as quais a administração sabe que tem ali um interlocutor válido para a perspectiva cidadã. Isto, obviamente, as associações também tinham esse problema, basta lembrar, ou basta pensarmos no rácio que há entre sócios inscritos numa associação tradicionalmente e aquilo que são efetivamente os sócios pagantes de cotas e interventivos e que entregam tempo às associações, que normalmente em Portugal é um rácio muito baixo. No contexto das associações de defesa do ambiente é baixíssimo, posso dizê-lo. Não tenho números atualizados, mas lembro que em determinadas alturas chegou a ser 10%, coisas perfeitamente inimagináveis para aquilo que se diz uma associação, mas estes movimentos também colocam este desafio à administração e à sociedade em termos de representatividade, porque aqui alargando um bocadinho o âmbito, parece-me a mim que a democracia não é realmente o poder estar nas ruas, é nós no fundo organizarmos os circuitos do poder em instituições e fundamentalmente processos que sejam sindicáveis e nos quais as pessoas se consigam rever e que sintam que estão representadas e que podem em qualquer momento participar ativamente e com consequências efetivas, também porque não é só o participar, o clássico, os cães ladram e a caravana passa, isso também obviamente não é minimamente uma forma de participação ou uma forma de organização eficaz. O facto destas novas formas se começarem a aparecer, ganhar alguma prevalência, eu daqui a bocado vou passar a uma outra parte desta nossa conversa, que é lançar alguns dados mais concretos à discussão, mas parece indiciar aqui o tal descrédito entre instituições e cidadãos e, pior que tudo, parece haver algum descrédito dos processos democráticos. E quando as pessoas deixam de acreditar nos processos, a coisa começa a ficar perigosa, não é? Porque começamos a deixar de acreditar na forma como nos organizamos enquanto sociedade, enquanto gerimos a sociedade e fundamentalmente em como gerimos o mandato que nós, coletivo, Estado, entregámos à administração pública para cuidar das coisas. E isso parece-me que é complicado, já para não falar depois do descrédito dos atores que lhes estão associados, muitas vezes não pessoal. Um exemplo muito comum é o dos autarcas. É corrente haver um certo clima de suspeição e insatisfação face aos autarcas, mas quer dizer, pessoalmente, no trato pessoal, as pessoas não desconfiam daquelas pessoas, conhecem-nas, e portanto há sempre este paradoxo do relacionamento com os atores por força do descrédito que vem fundamentalmente dos processos e das instituições.
este descrédito parece-me que alastrou também ao terceiro setor, precisamente. Face a estes desafios, por exemplo, que eu referi, da grande exigência dos processos de participação pública, da complexidade, um dos grandes problemas que se coloca às organizações não governamentais de ambiente é até que ponto é que se devem profissionalizar, de modo a conseguir dar resposta às crescentes exigências destes processos de participação. E o caminho da profissionalização, ou a discussão da profissionalização ou não, é sempre fraturante em qualquer associação. Porque se por um lado optarem pela profissionalização, começam a ter encargos financeiros, começam, regra geral, a ter pessoas a trabalhar e, portanto, já começam a ter responsabilidade perante famílias e começam a ter que ter outro nível de receitas que não a cotização, porque, como referi, a cotização é tradicionalmente baixa no contexto destas entidades e, ao fazê-lo, onde é que vão buscar o dinheiro, como é que vão fazer isso, vão entrar no mercado como empresas de consultoria ou de estudos em larguíssima vantagem concorrencial perante outras empresas do mercado, porque no fundo estão a abandonar o terceiro setor e estão a entrar no segundo setor. Isto é sempre uma questão fraturante. Por outro lado, se não o fizerem, como é que vão dar resposta às solicitações que lhes vão surgindo e de que forma é que evitam tornar-se redundantes num processo que claramente as cilindra, porque quer dizer, uma associação que não consiga entrar em processos de participação pública, que não consiga ter gente suficiente e com disponibilidade e regularidade suficiente para dar respostas, como é que se vai manter enquanto um ator social, enquanto uma presença representativa de uma determinada franja da comunidade. E, portanto, acho que são aqui grandes desafios que se colocam. E inevitavelmente, eu gosto sempre de pensar que os jovens serão quem nos vai salvar, ou os mais jovens, porque eu acho que qualquer pessoa que ande nestas lides, independentemente da idade, tem que ser jovem, porque tem que ter um espírito com um certo ânimo, uma certa resiliência, para usar a palavra da moda, para aguentar as agruras da coisa, as desilusões e também poder festejar com alegria as pequenas vitórias que se vão conseguindo. Portanto, centrado nesta ideia, é sempre uma inquietação que tenho, é como é que nós conseguimos encontrar aqui formas de comunicar e de mobilizar os mais jovens para entrarem em cena e conseguirem suprimir estas lacunas que me parece a mim que se vão verificando. E nesse contexto, queria trazer aqui convosco, irei partilhar agora aqui uns poucos diapositivos, que são um bocado chatos, é um facto, porque têm tabelas e coisas um bocadinho mais aborrecidas, mas vou ser rápido porque vamos centrar só em alguns valores, e isto pertence a um estudo que foi elaborado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é intitulado Geração Milénio, um retrato social e político. E parece-me um estudo muito interessante porque era um estudo que a priori não quer cavar, eles dizem isso, os investigadores responsáveis dizem isso abertamente no início, não é porque queiram estar aqui a categorizar gerações melhores ou piores, mais ou menos interventivas, dizer que estes são os bons, aqueles são os maus, não. A questão é precisamente perceber em que ponto é que estamos da participação das diferentes gerações e depois como é que conseguimos motivar toda a gente para entrar, para se envolver mais, porque lá está, a responsabilidade não recairá apenas sobre os jovens. E, portanto, eu penso que já se esteja a ver, não é? Pronto, a mídia faz-me aqui sinal que sim. E começava aqui, agora é preciso que eu esteja lá, exatamente, pronto. Aqui, uma questão fundamental, que é, até que ponto é que as pessoas ainda acreditam no sistema, quanto é que estão satisfeitas com o sistema democrático? E, infelizmente e preocupantemente, Portugal, isto são dados ainda assim de 2012, em 2012 os portugueses, apenas 22% dos inquiridos se declaravam satisfeitos com
a democracia, o estado da democracia em Portugal. E andamos ali de mãos dadas com países como a Bulgária, a Ucrânia, a Rússia, que, enfim, de democracia, eu até me surpreendo o número da Rússia, ou que eles saibam sequer o que é a democracia, mas pronto, responderam briosamente, lá estão. E até os albaneses estão mais contentes com a democracia do que os portugueses. Portanto, este cenário é, de alguma forma, preocupante. Depois, por faixa etária, como é que se distribui esta satisfação? Eu aqui só um pequeno esclarecimento desta tabela rápida. Em cima temos os resultados de 2015 e em baixo os de um outro inquérito promovido em 2017. E isto é extremamente interessante pelo que tem de preocupante. Nesta faixa, que eu aqui estou a tentar sinalizar, dos 25 aos 34 anos, em 2007 havia cerca de 40% dos inquiridos que respondiam não estamos satisfeitos com a democracia. Esse número subiu no espaço de 8 anos para 52,5%. E este acréscimo de insatisfação deu-se em todas as faixas etárias. Portanto, há aqui sinais bastante preocupantes de que algo vai mal no reino da Dinamarca, porque não apenas aumentou o número de insatisfeitos, como também se reduziu o número de satisfeitos. Portanto, há aqui uma troca direta da opinião face à democracia. Depois, o interesse pela política da população portuguesa. E aqui o estudo fazia a distinção que me parece a mim fundamental. Política no sentido lato, de gestão da coisa pública. Esta pergunta não era direcionada às preferências partidárias, porque para isso havia todo um outro capítulo de estudo, portanto não há aqui nenhuma confusão entre política e partidos, que, embora em Portugal pareça difícil de acreditar, mas são coisas diferentes, não é? Porque, sensu lato, os partidos não são donos da democracia. Mas o interesse dos portugueses pela política era francamente baixo. Basta ver a percentagem de pessoas que se diz muito interessada pela política, é baixíssima, nos 25-34 novamente, e batendo um bocadinho nesta tecla, 2,1%, quando em 2007 eram 7,4%. Os bastante satisfeitos, os bastante interessados, peço desculpa, pela política, andariam aqui com boa vontade nos 10%, nesta faixa etária, quando em 2007 andavam nos 24%. Ou seja, nós temos fatias de leão de população que se desinteressa pela política. Depois, um outro aspecto também não menos preocupante, a frequência do voto na população portuguesa. E aqui este gráfico é bom porque as faixas a negro representam quem nunca vota e, portanto, são fáceis de ver. Em 2007 eram de um determinado tamanho e, invariavelmente, crescem em 2015. Portanto, a percentagem de pessoas que nunca vota aumentou neste período. E a tendência geral de todos estes quadros é efetivamente uma redução do voto e há uma conclusão geral pela desvalorização do voto enquanto ferramenta de intervenção e de construção social. As opiniões sobre o voto e a abstenção, precisamente, aqui também eram aquelas perguntas clássicas: quem não vota também não tem direito a queixar-se dos que governam, não votar é uma atitude tão legítima como votar. Esta mantém-se aqui naquela faixa etária que referi antes, mantém-se estável entre 2007 e 2015. Os que acham que não votar é uma atitude tão legítima como votar, mantém-se intacta, assim como aqueles que acham que um voto a mais ou a menos não faz diferença nenhuma. Agora, baixa drasticamente a percentagem dos que acham que em democracia todos os votos são importantes. Isso, neste espaço, caiu significativamente. Em todas as faixas etárias em 2007, as percentagens de pessoas que achavam que em democracia todos os votos são importantes estavam acima dos 90%, e em 2015 apenas a faixa entre os 45 e os 54 vai um bocadinho acima dos 80%. Portanto, há um descrédito generalizado pelo voto. Depois, as questões de participação. Era feita uma outra pergunta, perguntavam às pessoas se pertence e participa ativamente ou não na vida pública através de diferentes estruturas. Aos que responderam que sim, depois perguntava-se-lhes
Então, e de que forma é que o fazem? E também aqui, entre 2007 e 2015, as quedas são imensas, ao ponto de chegarmos aqui a outro tipo de associação sem fins lucrativos. Temos aqui várias, as desportivas são sempre aquelas que se mantêm mais com maior prevalência, conseguem aguentar-se um bocadinho melhor. As ordens profissionais levam um tombo do tamanho do mundo, os partidos políticos também têm uma queda terrível entre 2007 e 2015. Aqui um sinal positivo, para que não seja tudo mau, ou melhor, continua a ser mau, peço desculpa, aqui estava a pensar noutra coisa, mas até coisas como organizações de apoio social a direitos humanos têm quedas também muito significativas. Portanto, por isso é que eu dizia há pouco, parece-me a mim que há todo um descrédito, não apenas nas estruturas clássicas da participação democrática, mas também no terceiro setor. A desconfiança alastrou largamente daquele conflito clássico, e desculpem-me esta expressão tão básica, mas do eles é que são os culpados disto tudo, passou para, eles, há muito mais eles do que havia de antes, porque se em determinada altura ainda eram só os políticos, agora já as pessoas já acham, não confiam em ninguém, basicamente não estão a conseguir confiar em ninguém, não confiam no próximo, e isto agrava novamente, porque para além da quebra nas instituições, para além da quebra nos processos, está-se a perder a confiança no próximo, e isso então também é uma coisa extremamente complicada de gerir. Depois as formas de participação, aqueles que diziam que fizeram no último ano as petições, bom, ganham aqui à força toda, mas no entanto, e esta percepção eu não a tinha, fiquei muito surpreendido com estes dados, embora hoje em dia provavelmente seria diferente. Recordo, estes dados são de 2015, há aqui já alguma decalagem face ao nosso contexto atual, mas por exemplo, entre 2007 e 2015, a assinatura de petições teve uma queda dramática, inclusivamente entre os mais jovens, passaram de cerca de 40% em 2007 para 12% em 2015. Portanto, aquela coisa que nós achamos que hoje em dia é a forma mais fácil e menos trabalhosa de participação pública, que é o assinar uma petição, ainda para mais o formato digital veio revolucionar por completo essa forma de intervenção, até essa forma de participação caiu a pique, e todas as outras passou-se exatamente a mesma coisa, as pessoas não acreditam, não se mobilizam e não intervêm. E depois, passando aqui para o panorama eleitoral, porque acaba sempre por ser uma questão relevante, porque é que há este divórcio tão grande? Porque é que as pessoas não se revêem sequer nos partidos e em nada disto? Fazendo aqui isto é uma matemática muito simples, isto são dados que eu próprio compilei, portanto se houver algum erro serei eu o único responsável. Agarrando nos eleitores inscritos nas legislativas de 2019 e considerando apenas os de território nacional, portanto estes cerca de 9 milhões e meio de eleitores inscritos, porque o círculo estrangeiro, por exemplo, nas eleições de 2019, teve diversas vicissitudes que enviesam completamente a leitura dos seus dados. Por exemplo, vejam aqui o que foi a abstenção no estrangeiro, 89,21%, e a percentagem de votos nulos foi absurda, porque houve aqueles problemas todos de validação dos votos, de recolha dos votos. Acho que foi um processo catastrófico, e para que não houvesse aqui esse viés, eu considerei apenas os eleitores nacionais e a abstenção nacional, para fazer uma coisa muito simples, que é comparar os dados de inscritos em partidos com aquilo que foi o seu resultado eleitoral, não é? Os votantes nestes mesmos partidos. E aqui, como podem ver nesta coluna à esquerda, temos os dados dos inscritos em partidos. Eu aqui tenho que chamar a atenção para o facto dos dados dos inscritos no Bloco de Esquerda pecarem dramaticamente por desatualização. Isto são dados de 2009, foram os últimos fidedignos que consegui encontrar. Encontrei outros, mas não tinha a fonte não era minimamente fidedigna, portanto agarrei-me a estes. Portanto, esta linha do Bloco de Esquerda terá que ser vista com muitas reservas, mas quer dizer, o PSD, que surpreendentemente acaba por ser, pelo menos para mim, o partido com maior número de inscritos, e que alcança um valor de 1,16% dos eleitores, depois tem representações superiores, mas quer dizer,
os cidadãos não estão a participar da dinâmica dos partidos, efetivamente vão votando, pouquíssimo, porque olhando aqui para a coluna mais à direita, isto é o valor, é a percentagem de eleitores que realmente votaram nos partidos, e aqui estão todos os partidos com assento parlamentar e também o voto em branco. Como podem ver, despistada a abstenção, são valores baixíssimos. Portanto, a representatividade eleitoral destes partidos é baixíssima e a participação aqui dos cidadãos nestes partidos também é baixíssima. Aqui corro o risco de estar a cometer alguma injustiça para com o PAN e com o LIVRE, porque não consegui obter os dados referentes aos seus inscritos, portanto, desde já as minhas desculpas aos membros e dirigentes destes dois partidos, sendo que, entretanto, pronto, o LIVRE ficou sem representação parlamentar, a deputada Joacine passou a ser não inscrita, e o PAN também perdeu uma das suas deputadas, que passou igualmente a não inscrita, mas pronto. Isto para ilustrar que há aqui uma clivagem tremenda entre aquilo que é a participação dos cidadãos nos partidos políticos e depois aquilo que é a votação, e que ainda assim também sempre com uma representatividade muito baixa. Mas realmente a intervenção dos cidadãos nesta vida dos partidos parece-me a mim também ser algo que deve merecer reflexão por parte de todos os intervenientes e que levanta problemas, obviamente, de representatividade. Entretanto, e é uma questão que eu não podia deixar de referir e para concluir, estando nós a falar de intervenção cívica e de debate público, a Lei 27/2021 de 17 de maio, que tem este nome simpático de Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, e que encerra em si uma série de bons princípios, nomeadamente aqueles que pretendem salvaguardar os direitos de imagem das pessoas, o direito ao esquecimento, enfim, uma série de componentes que hoje em dia, neste mundo virtual, têm relevância, mas a reboque disto, começa a construir-se aqui um regresso deste simpático selo azul, que são o visto dos serviços de censura. Isto porque esta lei, no seu artigo 6º, que é intitulado o Direito à Proteção contra a Desinformação, tem este número 2 que diz: considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Ora, isto é o Estado a imiscuir-se, ou pelo menos a leitura que eu faço é o Estado a imiscuir-se na definição de uma verdade. Ora, se há coisa que eu não gostava era de viver num país que tivesse o Ministério da Verdade e que se dedicasse a estudar estas matérias. Por outro lado, quem escreveu esta lei não reparou numa coisa muito simples. O que está aqui escrito neste ponto constitui promessas eleitorais quebradas. Portanto, todo aquilo que é o pão nosso de cada dia da maior parte dos agentes políticos em Portugal enquadra-se neste crime de lesa pátria que aqui está descrito. Mas, como se isto não fosse mau, ainda temos o número 6, que diz-nos que o Estado apoiará a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Ou seja, há medalhas para os censores que se candidatem para esse efeito, o Estado apoiará, obviamente com dinheiro do contribuinte, porque o Estado não tem dinheiro, é o fiel depositário do dinheiro dos contribuintes. Portanto, utilizará dinheiro dos contribuintes para incentivar estruturas dedicadas à verificação de factos, dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. E quem é que pode, nos termos desta lei, quem é que poderá obter esse estatuto? As pessoas coletivas sem fins lucrativos que se dediquem à promoção e defesa do disposto na presente carta. Têm o direito a obter o Estatuto de Utilidade Pública nos termos da legislação aplicável às entidades de caráter cultural. Portanto, além dos clubes de caça e pesca do bairro, ainda vamos começar a ver o clube de verificação da verdade do bairro, porque meia dúzia de censores juntar-se-ão e vão começar a decidir quem é que está a falar verdade, quem é que está a falar mentira, e começarão, obviamente, a persegui-los com o apoio do Estado, persegui-los no sentido consagrado da lei.
E isto traduz parece-me a mim que estamos a caminhar para o apogeu de uma outra realidade, que é as influências do pós-modernismo na sociedade contemporânea. Nós, já de algum tempo a esta parte, temos assistido a uma desconstrução total do nosso pensamento, das nossas ideias, até ao ponto onde não fazem sentido nenhum. E com isso temos assistido à criação de ideologias de nicho, defesas de direitos de nicho, completamente descontextualizadas, completamente desarticuladas da sociedade enquanto um todo, e que precisamente são um cavalo de Troia para coisas deste género. Em nosso bem, para nos proteger de nós próprios e da maldade intrínseca ao ser humano, uma entidade supra virá dizer-nos o que é verdade e o que é que não pode ser dito, o que é que não pode ser pensado. Outro problema disto é que já foi visto, infelizmente, porque há cerca de... aqui há uns anos, numa coisa que se chamava a Assembleia Nacional, isto é o decreto número 22.469, que é o decreto do Estado Novo, que instituía e regulamentava os serviços de censura. E eu não sei se isto é perfeitamente legível para as pessoas, mas o artigo 3º diz: a censura terá somente, por fim, impedir a perversão da opinião pública, e este dedo espetado é propositado, na sua função de força social, e deverá ser exercida por forma a defendê-la de todos os fatores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa administração e o bem comum, e a evitar que sejam atacados os princípios fundamentais da organização da sociedade. Portanto, isto é um decreto complementar à Constituição de 1933, que institui o Estado Novo, e isto tipifica os fundamentos da censura, que são, parecem-me a mim, perigosamente familiares com os fundamentos desta lei que a Assembleia da República aprovou e o Presidente da República, promulgou, sem que nenhum partido votasse contra. Isto é importante que se diga. Nenhum dos partidos com assento parlamentar votou contra esta lei. E agora assistimos a circos, como por exemplo a Iniciativa Liberal vem dizer que quer alterar o artigo 6º depois de se ter abstido na votação desta lei. Então, agora é que acordou? Porque alguma insípida pressão popular se começa a levantar contra isto? Enfim, é mais uma machadada no crédito do que é que se anda a fazer naquela casa. Portanto, no fundo, isto é o conjunto de questões que eu gostava de lançar aqui à discussão convosco, o conjunto de inquietações que tenho relativamente ao panorama que se desenha para a intervenção cívica no presente, mas também no futuro, por força desta lei, e uma vez que o mundo digital colhe grande parte das movimentações contemporâneas, como é que nós alcançamos um ponto de equilíbrio nestas matérias e como é que conseguimos realmente angariar sangue novo e sangue interessado, motivado. Falávamos aqui antes que não é que não estejam a acontecer coisas maravilhosas, como por exemplo aquele grupo de estudantes da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes em Portimão e a sua petição e o seu esforço, mais do que uma petição, para criar o Dia Nacional dos Jardins, os alunos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa também com todo o leque de intervenções cívicas que têm promovido, e para além destes, muitos e muitos outros jovens de diferentes idades e menos jovens também que têm estado a intervir na sociedade portuguesa, melhorando-a sem dúvida nenhuma. Agora, parece-me que temos que ter em atenção estes aspectos que aqui apresentei, que me parecem preocupantes. Eu espero que agora no decurso da conversa me digam: pá, estás completamente enganado, as coisas estão melhor do que tu pensas, e ficarei satisfeitíssimo com isso, porque realmente o objetivo é podermos trocar aqui umas ideias sobre isso. E portanto, com isto concluo, muito obrigado, e agora passamos à parte realmente interessante, que é a conversa entre todos. Gonçalo, muito obrigada por este lançar da fogueira. Eu pessoalmente, pelo contrário, acho que estou completamente sem palavras. Este último bocadinho da intervenção deixou-me sem palavras. Espero que algum dos presentes tenha mais capacidade de intervenção lúcida neste momento, porque eu estou completamente colada à cadeira. E por isso pergunto, quem é que quer avançar? Eu fui tirando o som a quem foi entrando,
e neste momento está toda a gente sem som, mas todos têm a possibilidade de ativar o seu próprio som e começar a falar, e acho que sim, que temos muito que debater aqui e agora. Força! Eu vejo. Posso, não sei se tem. Com certeza. O Gonçalo falou aqui de uma questão importante e com a qual, e já agora falando, já que falou na Pinheira Rosa, uma das questões que nós temos é um bocado essa, é se por um lado, e se na semana passada nós viemos aqui dizer que o potencial criativo e potencial transformador dos jovens é muito grande, por outro lado preocupa-nos quando eles saem da escola, porque se na escola eles têm este espaço para errar, para fazer, para experimentar, e muitas vezes é menos direcionado pelos professores do que nós pensamos, porque muitas vezes vem deles, não é? Mas depois saem da escola e não há assim muitos, já, enquanto estão na escola, a participar nas ações juvenis. Aliás, o Gonçalo mostrou ali alguns dados, não é? Ainda a semana passada eu fui aos 30 anos do IPJ, do edifício, do Centro de Juventude, e que foi muito interessante, foi ali o revisitar, foi emotivo, mas éramos só malta velha que estava lá, e um dos mais novos era eu, já com 45 anos, não é? E depois pensa, mas e como é que está o movimento associativo agora juvenil, não é? E esta transição, se por um lado eu penso que se calhar na escola está-se a trabalhar melhor dentro da escola do que se trabalhava há alguns anos, eu não sei se depois, quando a escola acaba, ou naquele período pós-escola, essa intervenção continua, e é importante fazer, ou seja, não podemos chegar contentes, eles participam muito quando estão aqui na escola, mas isso tem como também é importante, por exemplo, as manifestações das greves climáticas, etc., mas e depois? E aí o Gonçalo também falou no início, e depois, não é? E que quantos destes jovens depois estão a fazer parte dos movimentos associativos já mais estruturados, etc. E esta é uma das questões que é importante e que temos que todos pensar. Nós temos pensado nisso, não é? Aliás, um dos objetivos que temos é levar os jovens que estão na escola a conhecer o movimento cultural, associativo, ambiental, dizendo vocês também podem participar nisto, isto não é um sítio dos outros, tem aqui isto. Mas é uma das questões, é um dos desafios atuais da intervenção social. Eu gostava só de pegar na palavra, no que o André Lara acabou de dizer, e dar o meu testemunho, que a sensação que eu tenho vendo os estudantes na Universidade do Algarve, e passam uns quantos pela frente regularmente, a sensação que eu tenho é que a participação é muito, muito, muito baixa. Os dirigentes das associações académicas são grupos pequenos, identificados com partidos, mais ou menos, mas sempre com alguma identificação com uma atividade partidária, e muito isolados do resto do mundo jovem. E o resto, a grande massa dos estudantes que eu conheço e com quem privo regularmente, não se revê, não se identifica, não sabe quem são. Nós tivemos agora, no início como é que foi? Em março, tivemos um processo eleitoral importante na Universidade do Algarve, a eleição do Conselho Geral, que é apenas o órgão máximo da universidade onde os estudantes têm assento, e a taxa de participação dos estudantes não tinha 2 dígitos. Não vou dizer o número porque tenho vergonha. E é assim, quando nós perguntamos então, e a associação académica? Pois a associação académica, uns desportos, umas brincadeiras,
uns copos. Parece que a partir deste momento, desta situação de pandemia, se perdeu interesse, porque o grande interesse da Associação Académica era fazer as festividades da recepção ao caloiro e da Semana Académica, portanto, copos e borga, mas participação noutras coisas não vejo vir dali há muitos anos. E, portanto, é de facto isto que o André acabou de dizer. Sim, na escola há muitas iniciativas muito interessantes e cada um de nós, se calhar, se puxar pelos seus conhecimentos de proximidade, tem exemplos interessantes para apresentar, ou conhece alguém que está envolvido com grupos muito, muito giros. Ainda há dias, eu estava agora a olhar aqui para o Afonso Dias, o Afonso dizia que vai muito às escolas em trabalho e que encontra malta muito gira a fazer coisas muito interessantes nas escolas, mas a taxa de envolvimento dos estudantes universitários é muito pobre, é muito pobre. Mas pronto, mas hoje aqui o Gonçalo pôs o dedo em várias feridas e houve outras que me doeram muito mais. Vale o que vale. Pois, os universitários são realmente um dos públicos predominantes ou mais relevantes nesta questão. Eu digo isto obviamente por defeito do meu próprio contexto, porque foi nesse que iniciei o meu percurso, mas também era nesse que via muitos antes de mim a fazerem. Eu quando andei na Universidade do Algarve, a coisa ainda se organizava por unidades, e eu entrei para a Unidade de Ciências e Tecnologias Agrárias e tínhamos os núcleos, e no NUCTA, assim se chamava, havia debate de várias questões, havia montes de discussões em torno de temas variados. A estrutura da associação académica também, na altura, era diferente, havia as diferentes associações de estudantes e que depois convergiram para a mega associação académica, que também não sei até que ponto é que a antiga estrutura era viável e até que ponto é que esta estrutura soube incorporar ou dar representatividade a todas as sensibilidades que haviam lá dentro. Mas realmente havia debate, e havia o núcleo de ambiente, havia agora está-me a faltar o nome, mas o núcleo de estudantes de biologia da Universidade do Algarve. Havia uma série de pequenas estruturas dos estudantes que, por temas, se atarefavam a organizar seminários, e seminários que traziam nomes internacionais, inclusivamente, de relevo nas diferentes especialidades. Portanto, havia uma dinâmica que me parece a mim que se foi perdendo. Eu vou aqui arriscar ser talvez um pouco desagradável, mas se calhar a frase que o atual reitor disse no seu primeiro dia da universidade, não é? Que isto, temos é cuidar dos clientes. Os estudantes realmente parecem constituir-se mais como clientes, não é? Que entram numa loja académica, vão comprar um título e depois saem de lá com ele e vão. É uma ferramenta, no fundo é uma ferramenta de trabalho, e a componente de formação cívica está ali um bocadinho titubeante. Eu tive a oportunidade de conversar estas matérias com o antigo reitor, com o professor António Branco também, porque na altura, através de uma outra associação, eu acredito mesmo em causas perdidas, sou fã, além do mais sou sportinguista, portanto, este ano todo grande, mas... Epá, bravo! Mas a regra geral é a travessia do deserto, mas por isso as causas perdidas acompanham-me a todo lado. E através da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, houve um determinado momento, e era o António Branco, reitor, tivemos alguns contactos da parte de ateliês, que ao receber os estudantes da Universidade do Algarve diziam: mas estes miúdos vêm com um perfil que não tem nada a ver com o de um arquiteto paisagista, o que é que se está aqui a passar? Vêm com lacunas graves em áreas nucleares do corpo teórico da arquitetura paisagista, têm um olhar sobre o mundo que não tem nada a ver com o olhar convencional dos arquitetos paisagistas, e não é para melhor, não tem nada a ver para pior, e contactámos precisamente a reitoria, na altura o António Branco estava, aliás, o primeiro contacto ainda foi feito com o professor João Guerreiro, mas já estava na transição para o professor António Branco,
e em conversa com ele era uma das questões que dizíamos, isto tem que haver aqui mais, e tal como a arquitetura paisagista, todas as formações lecionadas na Universidade do Algarve e em todas as universidades terão as suas idiosincrasias, as suas particularidades que vão para lá da mera soma das suas partes. E no nosso caso isso estava-se a sentir, o meio profissional estava a dizer, atenção ao meio académico que estão a produzir, em algumas competências técnicas específicas são muito bons, mas no perfil geral, ainda por cima é um perfil que tem sempre uma grande componente cívica, porque trabalha com aspectos vegetais, materiais, temporais e fundamentalmente sociais, portanto tem que haver sempre esta grande componente de envolvimento, e identificava-se essa lacuna. E realmente a resistência que se encontrou internamente nesse processo de tentar, porque a única coisa que se pedia era, vamos pensar, ninguém estava ali a tentar ensinar como é que se ensina, nem nada disso, era apenas, estamos a transmitir uma mensagem que vem do meio que mais tarde vai acolher estes jovens profissionais, e estão a identificá-los como sendo deficitários em áreas importantes, e que maioritariamente caíam obviamente na componente cívica, na componente de envolvimento, de olhar o mundo que os rodeava. Essa parte estava claramente deficitária. E, portanto, eu penso que é uma tendência que se vem agravando e não parece haver grande disponibilidade para refletir, e quem diz na universidade diz em muitos outros meios, não é? Isto não se trata aqui de estar a crucificar alguma entidade ou a diabolizar o que quer que seja, é apenas uma constatação de facto, de que se queremos realmente inverter isto tem que haver uma maior disponibilidade para a reflexão, para abrir um bocadinho o olhar a outras realidades. Agora, como é que isso se faz? Eu também compreendo, e vou tendo algum contacto marginal e apenas como observador com aquilo que é a realidade dos docentes, e também acaba por ser uma realidade muito mais burocrática do que se calhar era aqui há uns tempos, e isso mata também, e aqui não apenas os universitários, mas também os professores de secundário, de preparatório, de primário, qualquer dos ciclos tem uma componente burocrática que provavelmente asfixia para o professor a magia e a capacidade criativa de novas ferramentas letivas e de novos desafios a lançar, e aos alunos também acaba por subtrair-lhes um bocadinho aquela figura do professor mais criativo, penso eu. Estou apenas a falar enquanto observador e não como especialista ou praticante sequer da coisa. Mas aí também acho que a sociedade tem que ter um bocadinho mais de disponibilidade para apoiar. Eu estou farto de dizer, e aqui eu peço desculpa, eu tenho fraca capacidade de ser politicamente correto, portanto vou dizer uma coisa que é muito desagradável, mas a maior parte das greves que os professores promovem, sinceramente, a mim enquanto cidadão parecem perfeitamente despropositadas. No entanto, se eu os visse fazer uma greve, mas não digo que não tenham razão, e obviamente são questões fundamentais para as suas carreiras e acima de tudo para as suas vidas enquanto pessoas, porque não são objetos para se andar, por exemplo, a chutar de norte a sul do país como se fossem malas de viagem. Mas eu digo, se houvesse um grande movimento dos professores para reivindicarem um ensino mais humano, um ensino livre destas, isto no fundo são grelhetas que estão a pôr ao ensino, eu acho que boa parte da sociedade se conseguiria associar a eles para os apoiar nessa reivindicação, porque realmente também é difícil, enquanto estão afogados em burocracia, andarem a ter a capacidade, e depois têm as suas vidas também para gerir, não é? Porque não são apenas profissionais, são também pessoas com vida própria, para andarem a reinventar-se constantemente em busca de soluções. Tem que ser uma coisa mais participada por toda a sociedade. Estamos em silêncio? Em silêncio. Manel. Se calhar Manel, sim. Não vi. Não sei, olha, pronto. Se calhar avanço eu depois. Já agora também só para acrescentar uma coisa relativamente ainda um bocado a esta conversa dos jovens. É que também eles têm tido um peso. Eu olho para as pessoas que estão aqui, não é? E há aqui uma geração que teve um daqueles momentos marcantes da sua vida
que foi o 25 de Abril, né? E que lhe deu lastro e lhe deu alegria, apesar de todas as dos apontamentos que possam ter Não foi o depois. 25 de Abril, Foi antes do 25 de Abril. Exatamente. Pronto, mas que tiveram ali Foi daqueles isso. momentos que Foi lhes deu lastro para o resto, não é? Não, a sim? diferença é antes. Mas espera, deixa-me só. Agora tenho aqui o cão quer ir passear. Pepe, quanto lá que depois eu posso falar da minha geração, que eu já nasci em 75, né? Mas para o bem e para o mal também vivi numa altura em que eu tinha 15, 16 anos e que começo também a ver uma série de avanços. Só o facto de para ir a Ayamonte já não preciso estar à espera no barco, e coisas tão simples como estas, né? E a questão da União Europeia e das mobilidades e etc. E o que é certo é que os nossos alunos, os nossos miúdos, os nossos jovens, desde 2001, desde a época do Pântano, não têm, assim, um dos últimos foi a questão de Timor, em que a sociedade se mobilizou. Depois, também nos fez muito bem ao ego a questão da Expo 98 e temos ganho a organização do Campeonato da Europa ainda por cima aos espanhóis. Pronto, são tudo coisas que fazem sim bem ao ego e que nos movem. Mas depois, a partir daí, do Pântano, temos que perceber que miúdos que tinham 15 e 16 anos em 2001 só têm passado, e neste momento se tinham 15, 16, acrescenta-lhe mais 20, não é? 36, têm passado pelo período mais, se calhar mais vivo, mais desperto, mais em que eles estariam mais disponíveis para intervir, têm passado pelo pântano, pela tanga, pela crise, pelo desemprego, e isto é uma coisa que nós não estamos a conseguir dar a volta. Não é? E estamos agora numa fase em que os nossos filhos já ganham menos que os pais, quando até há pouco tempo era ao contrário. Eu já ganho menos que os meus pais, eu já tenho 45 anos, não é? E isto é uma moça que se for 5 ou 6 anos é uma coisa, mas ao passar 21 anos já começamos ali a matar muitas gerações, e isto é um dos problemas, e mesmo na escola encontramos isso, mesmo ainda hoje, não é? Os nossos alunos de ciências são os mais infelizes do sistema educativo. Um aluno que esteja em humanidades, ou que esteja em economia, ou que esteja em artes, ou que esteja num curso profissional, é muito mais feliz na escola do que os alunos de ciências. E os alunos de ciências são muitos, são para aí um terço, um terço dos alunos. Porque depois também lhes passamos esta imagem de ou vais para ciências ou vais para o desemprego. É? E temos excelentes alunos, se calhar excelentes potenciais arquitetos paisagistas que estão em fisicoquímica, em engenharias, em não sei de quê, não é? E que lhes mataram no secundário e depois eventualmente na universidade esta vontade de fazer coisas, não é? E há aqui alguns aspectos que nós temos que pensar e que repensar como dar a volta, porque já começam a ser muitos anos sem umas alegrias. Já parecemos que somos todos do Sporting, Gonçalo, também eu sou, né? Eu só em 19 anos, mas até a Tanga já foi há mais tempo, até o Sporting já foi campeão na última vez. Até o Sporting já foi campeão, é verdade. É? Não, mas desses movimentos e depois temos situações, já agora só para terminar, como que eu estava entusiasmado para ver, como é que, por exemplo, a questão que podia ser um momento destes, um momento de 25 de Abril, que era a questão das greves climáticas, e nós tivemos escolas a dizer, se tu faltares, tens falta justificada e deixas de ser um aluno de mérito. E este discurso é oficial. Não é? E estas coisas que nós estamos aqui também a... Então, se um aluno falta para ir a uma greve climática, para se manifestar, para cumprir tudo aquilo que é, deixa de ser um aluno de mérito. E este discurso passa também, não é? E temos que ter aqui já são muitos anos disto, e o problema é que eles já não sentem, eu ainda me lembro de como era antes, mas eles nunca têm esta referência, eles não sabem como é que era antes, não é? E aquilo que se calhar vocês estavam a dizer há bocadinho, havia o antes do 25 de Abril, eu não sei o que é que foi o antes do 25 de Abril, ainda bem que não sei o que era o antes do 25 de Abril, não é? Mas aí foi uma melhoria. Agora, estes miúdos não saberem o que é o depois do 25 de Abril, não é? O
o que é que era o antes disto, é complicado, é muito complicado. Estes miúdos arriscam-se perante a... Mas aí, quer dizer, os mais novos não são culpados, mas arriscam-se qualquer dia a conhecer o antes do 25 de Abril, porque da maneira que isto caminha, lá chegaremos. E, por exemplo, um meio onde eles se movem imenso, que são as redes sociais, neste momento é a Santa Inquisição que anda lá à solta, não é? Eu vou dar dois exemplos muito, muito recentes desta quebra da liberdade, e estou a ver que temos aqui a Andréia Fidalgo na assistência, ela está mais por dentro até disto do que eu, mas um historiador português que, por acaso, é investigador numa universidade estrangeira, ainda recentemente foi à reunião do Movimento Europa e Liberdade e fez uma coisa tão simples quanto isto, debitou alguns factos estatísticos sobre o que tem sido a convergência económica de Portugal. Não estabeleceu qualquer, quer dizer, condenou politicamente o sistema político do Estado Novo, mas, e isto são dados estatísticos, em termos económicos houve convergência com a Europa, e essa convergência interrompeu-se no pós-25 de Abril, por força de um conjunto de políticas, mas fez isto. A partir desse momento foi perseguido nas redes sociais, inclusivamente houve uma rede desculpem-me a expressão, de bufos que entraram mesmo em contacto com a Universidade de Manchester para despedirem o professor em causa porque ele tinha feito uma apologia do fascismo, uma coisa perfeitamente escabrosa. E esta forma de bullying se incide sobre profissionais, não é? E que no fundo estão ali com dados estatísticos, coisas muito simples. O Sérgio Sousa Pinto, uma figura ilustre do Partido Socialista, também foi altamente perseguido por participar naquele encontro. Portanto, imagino eu o que é que seja esta realidade aplicada às realidades como, por exemplo, de malta mais nova, quer dizer, que tente expressar uma opinião, já para não falar dessa que tu referiste, André, isso que tu disseste é chantagem pura e dura, não é? Uma escola que diz a um aluno que se propõe de uma forma, imagino que ele comunica à escola, dizer, olha, eu vou faltar porque quero participar desta iniciativa cidadã, deste movimento cívico que está em curso, e a escola responde a dizer, está bem, então vou-te apertar aqui com chantagem. Realmente, das duas uma, ou é um miúdo extraordinário e que tem um suporte familiar incrível que o apoie nisso, ou quer dizer, fica destruído, obviamente, porque isso é um entalão de primeira ordem que não se faz a ninguém. Isso fazia-se antigamente. Eu lembro-me que eu estudei numa escola no quinto e sexto ano, salvo erro, quinto, sexto e sétimo ano, com contrato da associação, aquelas coisas que havia precisamente do antigamente, que a localidade não tinha uma escola preparatória, e então era um colégio privado que tinha o contrato da associação. E a dona do colégio, uma vez, apareceu o carro de um professor qualquer arriscado, e o colégio, pronto, ficou-se a pagar, mas decidiu que toda a gente, todos os alunos, toda a comunidade escolar, uma vez que não se tinha encontrado o culpado, ia pagar. Pronto. E a coleta era feita indo de sala a sala, cobrar aos miúdos, buscar o dinheiro, eles diziam aos pais com antecedência o dinheiro que tinham que entregar para trazer e tudo mais. Aquilo era uma coisa tenebrosa. Eu, por exemplo, lembro-me do susto que apanhei nesse episódio, só que os meus pais disseram-me, tu estás tranquilo, tu não levas dinheiro nenhum, e nós é que cuidamos do assunto. Se ela te dizer qualquer coisa desagradável, diz logo, então chame o meu pai ou a minha mãe. Pronto, e assim foi. E teve que ser uma conversa, porque lá está. Isso são vícios que vêm de trás e que infelizmente se tardam em perder-se e começa-se a ganhar um certo conforto a diferentes níveis desta má gestão da coisa social, não é? Porque em vez de entendermos a cidadania como uma coisa meritória, uma coisa de promover, não, é uma coisa, castra esses gajos, isso está a pôr a cabeça de fora, já uma marretada em cima, ele que não tem essas ideias. E isso é realmente assustador num espaço, como tu dizias ao princípio, André, é o espaço onde nós podemos errar à vontade, estamos protegidos de tudo, não é? Temos lá alguém que nos diz, não te preocupes, que vais acertar mais tarde, as coisas depois em direto, se isso não acontece, ainda é pior do que eu pensava. Manel, queres intervir agora? Há bocadinho foste ultrapassado. Não? Sim, força. Gonçalo,
por defeitos também profissionais, gosto de ver, traduzir os números em imagens, não é? E os números que tu nos mostraste, enfim, que nem vêm confirmar, dão números a uma ideia que tenho vindo a construir, não é? Vale a pena fazer uma projeção, não é? sobre esses números, dizer assim, onde é que isto vai ter? E se viermos ainda mais atrás, não é? Ficamos ainda mais assustados. Eu diria, Gonçalo, eu desejaria muito que a tua intervenção de hoje tivesse à frente, não é? Pessoas que nós pudéssemos eleger como pessoas que fossem obrigadas a responder e dizer o porquê. Não é? Porque não nos cabe a nós que estamos aqui e desculpa, mas tu tenho que agradecer que me tenhas deixado ainda mais assustado, não é? Porque eu acho que nós não andamos suficientemente assustados, não é? Porque às vezes só no limite é que nós somos capazes de tomar alguma atitude que às vezes não é suficientemente, digamos, útil, não é? E é só por isso que eu abri a boca, porque para dizer que é necessário encontrar a resposta para algumas coisas, não é? Nomeadamente, quando se atingir, não é, uma hipotética valor dessa projeção, quais são as consequências? E penso que tem que haver alguém que responda, não é, de como é necessário inverter essa projeção, esse percurso. Eu penso, por exemplo, eu também já dei aulas num período de 20 anos de distância, nos anos 80 e nos anos 20 anos depois. Para mim, os jovens são os mesmos, tanto secundário, dei aulas ao secundário, num período muito curto, as crianças são as mesmas, não é? Os jovens são os mesmos. Têm por detrás outras coisas, não é? Nomeadamente, eu penso que é necessário que alguém responsável diga o que é que espera, para que é que as escolas são necessárias, para que é preciso a escola e para que é preciso o ensino, não é? A primeira coisa que me ocorre é que a escola deve ter, desde a pré-primária, deve garantir que as crianças não sejam deformadas, não é? Porque tu, que és um amante da natureza, certamente, aceitarás e concordarás comigo que as crianças não são feitas como amantes da natureza, da sua mãe, não é? Portanto, o caminho está errado, não é? E é nas escolas, não é? Quer dizer, e quanto mais depressa isso acontecer, mais perto poderá estar a inversão da desgraça que, de facto, os teus números ajudam a apontar para isso. Gonçalo, não desiste. Não, isso não, isso desistir é que não. Eu recomendo vivamente este estudo que eu referi e em que me apoiei, está disponível online, gratuitamente. Eu posso depois enviar-vos o link, até se quiserem disponibilizar a outros membros da Civis, porque é muito interessante, não só os números, mas também depois a análise que deles é feita. Inclusivamente uma questão que já aqui se falou de o que é determinante para a mobilização e a intervenção, e realmente há duas gerações realmente mais que se destacam, e que a associação é curiosa, porque eu pelo menos não a faria. Uma delas é obviamente uma das gerações mais interventivas, é aquela que teve o seu processo de socialização no decurso do período do 25 de Abril, obviamente, que eram jovens adolescentes no pré, viveram o 25 de Abril e depois no pós,
iniciaram a sua integração plena na vida política, na vida ativa. E, portanto, esses são uma das gerações mais interventivas, mais ativas. A outra, curiosamente, é aquela que teve esse mesmo processo na crise da dívida soberana, portanto, em 2008, que acaba por ser interessante estas associações. As outras pelo meio e no pós são mais amorfas. Dá-me ideia que por razões distintas. Uma delas, como é que eu ia dizer, sem querer parecer paternalista, porque não é de todo isso, mas se calhar porque foram criadas numa ideia de abundância, ou numa ilusão de abundância que de alguma forma as subtraía de um esforço continuado de luta por direitos, davam muitas coisas por adquiridas, e a outra a seguir por razões bem piores, que é, como o André referia, a perspectiva de não ter futuro. E eu dá-me ideia que uma percentagem preocupante da malta nova, se nós formos falar com eles e falarmos sobre o futuro, é um conceito demasiado vago para eles. Eu lembro-me, eu sou daqueles quando era miúdo, não queria ser nada. Não tinha aquele sonho nem de ser polícia, nem astronauta, não queria ser nada, não fazia ideia. E portanto sou um mau exemplo, mas lembro-me dos meus amigos saberem perfeitamente o que é que queriam. Eu tinha amigas minhas que desde miúdas pequenitas que se diziam eu quero ser médica e foram para médicas e são médicas, são excelentes médicas, outros que sempre disseram que queriam ser arquitetos, engenheiros, as mais variadas coisas, uns realmente seguiram, outros não, mas tínhamos muito essa ideia de o futuro, o que é que eu vou fazer no futuro, construir uma carreira, qualquer coisa, fosse o que fosse, ou até não fazer nada profissionalmente, também podia acontecer, quem o conseguisse. Hoje em dia acho que é um tema difícil de discutir com a malta mais nova, porque eles estão muito desesperançados no futuro, quer dizer, não conhecem a realidade de ter um emprego. Eu não digo sequer um emprego estável, porque nem parece que seja a questão mais relevante na vida de uma pessoa, não é ter ou não um emprego estável, é ter a certeza de que se sair de um emprego consegue arranjar outro logo a seguir. Isso é que dá esperança e dá ânimo para poder continuar a construir a sua vida, a perseguir os seus objetivos. E isso parece-me frágil nos mais jovens e até na minha geração. Eu nasci em 80, estou neste momento com 41 anos, e até na minha geração nós estamos sempre aqui um bocado na corda bamba, nunca sabemos o dia da manhã, enfim, já temos uma outra bagagem para o encarar. Os mais novos, vejo com preocupação principalmente isso, é falar com eles muitas vezes e falar do amanhã e do futuro, e eles ficam assim um bocado, logo se vê, há uma coisa que realmente logo se vê, e terem muito aquela sensação de que não vale a pena participar ou lutar por ideais, porque isto já está tudo pré-definido, há um conjunto de interesses supra que mandam nisto tudo e que nós não conseguimos contrariar, e o que é facto é que é muito difícil tentar contrariar esse sentimento, não é? Eu, se for falar com um miúdo, que já não é miúdo nenhum, mas com os seus 16, 17, 18 anos, portanto, começa já a ter alguma ideia de intervenção política, de construção social, e que assista aos noticiários, por exemplo, às comissões de inquérito do novo banco, ou do Banco Espírito Santo, quer dizer, entre aquele fulano que vai para lá fazer figura de atrasado mental, o outro que só lhe falta ir com um palito ao canto da boca, a gozar com os deputados, enfim, aquilo é um circo de aberrações, e que realmente dá a entender que há toda uma classe estratosférica que está impune, e que deixa calotes, e que depois o povo vai a seguir e paga, e que está tudo bem, e que nunca lhes acontece nada, e continuam a vender-se como grandes figuras cimeiras de grandes estruturas nacionais, de governantes, inclusivamente muitas vezes. Como é que se transmite a estes jovens alguma ideia de justiça e de que não, tu tem calma, podes ser um cidadão de bem, podes ser um tipo cumpridor, que ainda assim a vida te vai correr bem. Quando eles vêm os chicos espertos desta vida, os Sócrates, os Salgados, os Dias Loureiro, essa malta toda a safar-se à grande, não é? Esta mensagem é muito perigosa, mas eu aí também acho que não é inocente, ou não é casual. Naquele primeiro gráfico que mostrei, os países do Sul, que de alguma forma,
por muitas razões, são mais afetados pela corrupção, são também aqueles que estão mais desencantados com a democracia e, por conseguinte, têm menor esperança no futuro, porque realmente o norte da Europa não é que não tenha, o centro e o norte da Europa não é que não tenha corruptos, lida com eles é de outra forma, não é? Uma forma um bocadinho mais incisiva do que nós, e isso acaba por construir uma imagem radicalmente diferente, além de outras, a questão que o Manuel falava da natureza. Eu quando tive a oportunidade de ir à Noruega, estive com um casal que está lá radicado e está a trabalhar, e uma das coisas que eles disseram precisamente que tiveram mais dificuldade em adaptar-se, eles tinham dois miúdos pequenos, é que quando os iam buscar à escola, para já não havia aquela ideia de deixar o miúdo na escola e deixar outra muda de roupa, isso lá não existia. Quando os iam buscar à escola, os putos vinham empurcalhados da cabeça aos pés. E se viessem ranhosos, vinham ranhosos, e se viessem, era o que fosse. Porque o contacto deles com a natureza é pleno. Eles são criados como seres humanos, precisamente, e não como bibelôs que estão ali armazenados e, ai Jesus, que o menino não se pode sujar, ai o menino não pode tocar na terra, o menino não pode tocar na areia, o menino não sei... Não. Eles têm saídas de campo de miúdos de 6, 7 anos, vão para o meio daquelas florestas, lá nos fiordes, e andam lá, e inclusive convivem com animais silvestres e tudo mais, não há esse tipo de problemas, porque é outra forma de construção do indivíduo, há outra perspectiva na construção do indivíduo, e nós aqui estamos muito... Não sei se artificializados se é o termo certo, porque também não quer ter uma visão demasiado negativa da contemporaneidade, nem passar nenhuma ideia de saudosismo, quando éramos miúdos esfolávamos todos. Eu não sei se ainda se vendem joalheiras e cotoveleiras para as calças e para as camisolas, mas eu usei porque, quer dizer, o dinheiro para as calças não abundava e a vida do miúdo era basicamente andar a arrojar pelo chão, logo havia buracos, punha-se joalheiras e continuava a vida. Agora parece uma coisa toda muito mais clean, uma coisa muito mais ascética do que era então, pelo menos nesta nossa realidade. E realmente, se calhar, aí temos que mudar um bocadinho o paradigma e fazê-los sentir mais plenamente integrados, sem desresponsabilizar os mais velhos. Eu acho que aí também... Eu houve uma altura que trabalhei um bocadinho com a educação ambiental. E os miúdos com quem contactei, quando os mais ativos, diziam sempre, eu quando um dia mandar, vai ser assim, assado, e o outro, e vou fazer e acontecer. E aquilo era muito positivo, porque eram miúdos muito, muito empoderados, muito capacitados, muito, muito conscientes. Mas, às tantas dei por mim a pensar, tudo bem, mas tu tens para aí, 8, 10 anos, até que possas, por exemplo, ascender, concluir os teus estudos, ter um percurso profissional que te dê alguma bagagem, e depois ascender a um cargo de decisão, ainda se vão passar aí uns bons 20 anos. Ora, se eu não tiver adultos conscientes, daqui a 20 anos és um adulto muito consciente, mas sem nada para preservar, porque os que tiveram antes já estragaram tudo. Aqueles que têm hoje o poder de decisão já estragaram tudo. E isso também é um dos grandes desafios que temos, porque, por exemplo, estes jovens que participam nas greves climáticas, eu não tenho dúvidas que eles serão grandes cidadãos e plenamente conscientes, mas também serão profundamente amargurados se chegarem ao ponto de poder ter um papel mais ativo nos processos e chegarem à conclusão, olha, mas os tipos que vieram antes já só me deixaram o interruptor para apagar a luz, porque de resto isto já foi tudo nas horas. Imagino que seja uma sensação profundamente devastadora, não é? Para o ânimo de qualquer pessoa. Eu creio que, se estou a ler bem as caras que vejo, para além da aflição da conversa, que a conversa nos deixa, estamos a ficar com um ar cansado. Mas temos aqui matéria para continuar a conversar umas horas mais. E se calhar é isso que temos que fazer, é voltar a este tema. Nem que seja assim, um grupinho pequeno como este que aqui está, tão interessado, porque a mim pessoalmente, eu faço parte de um desses grupos que há bocado o Gonçalo falava, que viveu o antes e o depois e o durante e tem uma capacidade de sonho muito grande,
e eu recuso-me a terminar isto com uma toada, com um tom negativo. Foi profundamente assustador aquilo que o Gonçalo Duarte Gomes aqui nos trouxe hoje, mas nós temos que partir, que sair daqui hoje com a noção de que não foi hoje que encontramos respostas, mas que estamos todos à procura de respostas e que queremos colaborar na sua construção. E, entretanto, o Afonso Dias está-me ali a fazer sinal que quer falar. É? Mas... Estou assim muito brevemente, e para já agradeço ao Gonçalo ter trazido este cenário assim tão sintetizado e tão a seco, tão a preto e branco, não é? Tão em alto contraste, que realmente é uma maravilha. Mas eu gostava de fazer aqui 3 ou 4 notas assim mais ou menos dispersas. Primeiro, como é que estamos, a pergunta é retórica, como é que estamos relativamente à participação mais elementar de cidadania, o voto? Como é que estamos aqui, em Portugal? E como é que estamos nos outros países? Nos outros países que até de vez em quando se citam como exemplares, sei lá, na Noruega, em que os putos se sujam nas florestas. Como é que estamos relativamente a isso? Porque isto pode colocar-nos aqui perante situações paradoxais. Eu não quero ser pessimista e de vez em quando trago o exemplo que vejo em escolas, que vou como visitante também, não tenho o exemplo de quem lá está todos os dias, não é? Mas vejo os miúdos das secundárias, sobretudo, com muita participação, envolvidos em muitas coisas, muito por culpa dos professores, vejo isso. Depois nas universidades já não sei. Nas universidades, sei comparar outros tempos em que, por exemplo, as associações académicas tinham, direi o quê? Critério, não é? Critério no seu comportamento, não é? Não traziam o Kim Barreiros, até porque ainda nem havia, não é? Kim Barreiros, que veio, digamos, adulterar e perverter toda a própria condição das associações académicas, sublinho, não é? Veio perverter isso tudo. Passou a ser uma horda de farristas, estás a ver, em que a malta uma vez por ano ou mais se embebeda muito e pouco mais. Pronto, isto é o retrato pessimista que eu quero dar. E depois nós dizemos assim, olha lá, mas esta malta hoje não tem os exemplos, não consegue rever-se em nada atrás. Então e nós? Antes do 25 de Abril, revíamos-nos em quê? Em quê? O que é que houve para trás de nós naquela altura em que nos pudéssemos rever, ter como... Nada, zero. E isto é que nos leva depois ao paradoxo, quer dizer que, a miséria, a falta de liberdade, o não votarmos, quer dizer, todas as coisas mais ruins, temos memória, não preciso de as elencar, a guerra, a exploração, tudo quanto há, eram extremamente estimulantes da cidadania. Isto é tramado, não é? Isto é tramado, mas de facto é uma leitura que se pode fazer assim, com alguma tranquilidade. Quer dizer, nós éramos porque sentíamos o rabinho a arder, não é? E se não dás o corpo ao manifesto, vais pregar com os ossos lá em Angola ou não sei onde, ou vais ter que te pirar para a França ou para onde quer que seja. Digamos, tudo isto criou cidadãos e criou cidadania. Mas depois havia também uma outra coisa. Não tínhamos as coisas que há hoje, eu isso não sei avaliar comparativamente, porque não tínhamos as coisas, sei lá, estas distrações da net e disto e daquilo, a malta divertia-se juntando-se, aproximavam-nos uns dos outros, íamos às associações, às coletividades, a não sei o quê. A minha formação foi aí que foi produzida, essencialmente, não é? Desde a adolescência, não é? Pronto, é um bocado esta coisa. Eu não quero ser pessimista, porque ainda recentemente trouxe aqui que nós resolvemos fazer umas quantas atividades sobre o ambiente, com o ambiente em fundo. Pronto, falar da água, dos lixos, dos resíduos, essas coisas. E fizemos algumas coisas e, de repente,
aparecem-nos aqui associações de malta nova empenhadíssima em coisas que eu não fazia ideia que existiam há meses atrás, mas existem e mexem-se. Portanto, se calhar a coisa não é assim tão má. Agora, grande parte da maralha jovem está pouco desperta ou não está desperta. Epá, mas quando eu era da idade deles, a maioria também não estava. Nós não éramos a maioria. Éramos uma minoria interessante em termos numéricos e percentuais, mas éramos uma minoria. A maioria da juventude não tinha aquela consciência que nós uns quantos de nós fomos adquirindo e tal. Portanto, eu prefiro pensar, mais do que encontrar responsáveis. Há bocado o Manel dizia, quem é que é responsável por isto? Eu não sou o Manel, mas quem é que é? De facto, assim, apontar o dedo, são as escolas. Eu vou às escolas, eu vejo a escola do André Lara, eu sei mais ou menos o que é que por lá se passa, e mais na secundária de Albufeira e mais na Tomás Cabreira. Eu sei mais ou menos o que é que se passa. Na universidade, os retratos não são muito animadores, não é? Mas pronto, também não faço ideia do que é que se pode fazer. Agora, temos é que interrogar-nos nós ainda, e sempre, o que é que ainda podemos fazer para animar porque é disso que se trata, para animar esta malta. Não é venham porque vale a pena e venham porque nós somos uns gajos porreiros, venham, estou a dizer, venham, não é, a Cíveis, onde quer que seja, não é? Não é porque somos malta porreira e disponível e tal, pronto, é um bocado por aí. Pronto, não sei se ainda fui estragar mais o ambiente, mas pronto. Podemos sempre ficar com o que faz falta é animar a malta, acho que sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu lançava um desafio, não sei se é possível. É um desafio, eu próprio tento, é um exercício que tento fazer sempre, mas aí o problema é meu, como dizia, voltando ao princípio, da forma de comunicar, como é que conseguimos comunicar. Mas eu achava interessante trazer, eventualmente para debater este mesmo tema, mas alguns, ou bastavam um eventualmente, mas alguns seria mais interessante, precisamente jovens que pudessem partilhar a sua visão, simplesmente dizer, olha, não nos interessamos por isto, por aquilo, pelo outro. Quando vamos a uma associação olhamos e só vemos velhos, não queremos saber disso. E por velhos digo eu, por exemplo, eu acredito que aos olhos de um miúdo de 18 anos, este gajo é um velho, ainda por cima careca e tudo mais. Para acabar assim não quero, Os tipos distanciam-se logo, mas perceber realmente o que é que os move, o que é que os anima, porque a capacidade está dentro deles como estava dentro de nós, como sempre esteve, desde que o homem é homem, não é? Portanto, aquelas cabeças continuam a ser uns motores incríveis de criatividade, isso não tenho a mínima dúvida. É preciso, é o motor de arranque, pronto, mantendo aqui a analogia mecânica, é o motor de arranque que faça arrancar tudo aquilo que eles são capazes de fazer. Sim. Agora, estou de acordo, Nídia, estou de acordo em que devemos continuar a fazer debates, enfim, com este tema em fundo, adotando desde já a recomendação do Gonçalo, convidar malta, pronto, venham cá, venham dizer e tal, e continuarmos a conversar isto, Também para discutirmos um pouco mais do que é que podemos nós fazer, não é? Podes, Henrique, podes. Podes, diz. 20 vezes. Coitadinho. Antes do Afonso. Mas eu agora quero dizer... Não foste eloquente o bastante, Não. Que concordo fundamentalmente com o que ele disse, e em grande parte era isso que eu queria dizer também. Quer dizer, esta tendência de ver todo este processo, que no fundo é um processo histórico, linearmente, está profundamente errado, quanto a mim. É claro que estes jovens, e ainda por cima, quando falamos dos jovens,
Estes jovens têm outra vivência completamente diferente e têm outras determinantes sociais completamente diferentes, que não têm nada a ver com os que nós tivemos. E ele chamou a atenção para uma série de coisas. Basta-me uma, a guerra colonial. Mas o que eu queria acrescentar agora, já que ele já disse quase tudo, é que ainda falta outra coisa, que é fundamental também. É que para que isto ande, é preciso haver determinantes externas suficientes e importantes, mas além disso é preciso haver também determinantes, eu não queria utilizar a palavra, mas vou utilizar, políticas, no sentido de haver algo que sustente depois o nosso pensamento para além do nosso, e neste momento dos jovens, não é? Para além de vamos lutar contra aquela pedra que está mal colocada no sítio e temos que atirar. Isto é, precisamos de ter, e nós na altura tínhamos, o que é que nós tínhamos na altura? O que eram as nossas associações? Eram a políticas e a religiosas, salinas puras, com a água de cristal. Eram de protesto, mas tinham claramente motores por trás que eram motores ideológicos, inclusivamente divergentes, que levava até que o conflito, por vezes, entre elas fizesse com que a máquina andasse mais para a frente. Portanto, os jovens cá estão. Agora, o que vão precisar é que as determinantes sociais lhes criem condições para que eles rebentem com isto, quando for a altura. Sem isto, nós podemos fazer aquilo que se acabou de dizer, que é, vamos transmitir, vamos tentar fazer, vamos aqui e ali. Por exemplo, eu acho que não vai haver processo nenhum, seja ele qual for, que não passe pela ecologia, que não passe pela defesa do ambiente, que não passe por exemplo, mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que haver um substrato político, não tenho medo de utilizar a palavra, para que isto possa andar. E ele está aí a arrebentar. Até contrassenso. Provavelmente vai ser a parte negativa da evolução política que vai fazer com que a parte positiva da evolução política venha a alterar significativamente isto. E um abraço para todos. E disse muito bem, muito bem. Eu não sei se percebi que há bocado o Rui Cabrita queria intervir. Não. Eu não sei, eu volto ao meu rap de há bocadinho. Eu sinto que está na hora de interromper esta nossa conversa de hoje. Mas se concordarem que interrompemos agora esta nossa conversa de hoje, também sinto e também saio daqui com a noção clara de que temos que voltar a ela e que vamos voltar a ela uma e outra vez, porque eu acredito muito que nós temos que ir fazendo o nosso pequenino papel. Vou só fazer esta pequenina este pequenino abuso de tempo, que é lembrar-vos a história que a Wangari Maathai celebrizou do colibri que enche o bico d'água e despeja a água do incêndio da floresta. E há um conjunto de outros animais maiores que dizem: mas tu és tão pequenino, que é que estás aí a correr de um lado para o outro a levar uma gota de água de cada vez? E o colibri diz: eu faço a minha parte. E era bom que os elefantes e os leões e as girafas também fizessem. E eu acho que se nós formos como o colibri,
por muito que nos pareça que cada um dos nossos pequenos atos não chega a lado nenhum, vamos deixando cair gotas d'água que contribuem para apagar o fogo. E aquilo que o Gonçalo hoje nos trouxe foi um fogo tremendo e precisa de todas as gotas d'água que nós possamos despejar. O que é que me dizem? Ficamos por aqui? Eu digo que foste brilhantíssima, chefe. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Gonçalo Duarte Gomes, foi um grande prazer. Obrigado, eu tive muito gosto. Perguntar, Gonçalo, escuta, temos acesso aos documentos que tu mostraste? Sim, eu vou enviar para até via Facebook, mando-vos aqui uma mensagem com o link onde este estudo pode ser descarregado. Os outros dados dos partidos depois compilei da net, mas também consigo enviar-vos essa informação, carecendo enfim, daqueles elementos que eu identifiquei, mas pronto, mas isso consigo disponibilizar-vos essa informação, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Também eu digo que estás convocado para o próximo. Com certeza. Muito obrigada a todos, muito boa noite. Nós vamos tentar pôr a gravação desta conversa mais dia, menos dia no Facebook, mais limpinha, mais arrumadinha, e disponibilizar também os documentos que o Gonçalo agora prometeu de disponibilizar para consulta pública, porque acho que sim, que são de facto dados muito importantes. Muito obrigada, boa noite a todos. Adeus, boa noite. Boa noite.